Imagine que você pegou uma onda perfeita, mas de repente ela congelou. Isso pode acontecer na realidade. E como? As ondas congeladas podem ser vistas na Antártica. Elas se formam quando o gelo se contrai. A pressão crescente espreme as bolhas de ar. Quando o gelo derrete, as ondas se tornam lindas de cores azul. No início do verão na Colômbia, o rio se transforma em um arco-íris líquido de cristais conhecido em todo o mundo como o mais bonito. O rio tem 5 cores, sendo elas vermelho, preto, verde, azul e amarelo. O rio fica assim por apenas 6 meses. As algas que lhe dão os brilho. Os tons precisam de um certo nível de água no rio e a quantidade de energia solar. Na Austrália, na costa de Kimberley, existe uma costa horizontal e única. A cachoeira é na verdade maremoto que passa 2 riachos estreitos de pedras conectadas, que podem chegar a 9 metros de altura. A cachoeira muda com o fluxo. Na parte inferior estão os símbolos mais brilhantes. O morro é tão grande que parece uma colina de pedra. 9 quilômetros ao redor do perímetro e 300 metros de altura. Suas bordas são destruídas pelo tempo, mas a pedra vai ficar e continuar lá por um longo tempo. Esses prédios da adobe de 7 andares foram construídos a partir dos poços de água do solo fértil, tornaram-se a base dos tijolos, que deixou os andares inferiores para secagem ao sol, usado para pecuária e armazenamento de grãos, e as pessoas que viviam no topo, da qual era vista de lá de cima. Em Antílope no Canyon, no Arizona, também conhecido como lugar onde a água flui através das pedras, existem 2 grupos separados de cânions. A água que fluiu ao longo dos anos no arenito criou uma paisagem única de prédio. Se você alguma vez for visitar o deserto do Namibe, a terra seca no Namíbia, prepare-se para enfrentar uma imagem sinistra que você verá um trecho sem fim de diâmetro de 2 a 15 metros que parecem abelhas. Os favos de mel se estendem por 2,5 km. O tamanho do deserto chega a ser milhares de quilômetros. Essas áreas também são chamadas de círculos mágicos. Mas a explicação deste enigma vai deixar você frustrado, porque ninguém sabe exatamente como esses círculos apareceram, apesar de muitas teorias do solo radioativo até mesmo da atividade dos cupins na areia. As montanhas estão no Havaí, um dos cantos mais tranquilos do planeta. Trabalhadores do Parque Nacional não escuta quase nenhum som. Aqui seu nome traduz como a Casa do Sol. A montanha foi formada por um vulcão que entrou em erupção há 1 milhão de anos atrás, e a fumaça que fluiu dele por anos. Há um clima especial, então o clima é difícil de prever. A viagem na África do Sul, todo o caminho do assentamento isolado de Edimburgo, os 7 mares leva quase uma semana para turistas que precisam obter permissão para ir ao local. As autoridades da cidade vivem cerca de 300 homens, eles consideram um ao outro como uma família, eles cultivam sua própria comida e mantêm a ilha limpa e organizada. Na Austrália, a floresta tropical mais antiga do mundo. Ela tem mais de 100 milhões de anos, tem lar de espécies de animais únicas com cerca de 12 mil insetos, mais cerca da metade das populações são de sapos, borboletas australianas e morcegos. Na floresta crescem 3.000 espécies de plantas, no fundo da pista de corrida, do Lago Seco no Vale da Morte na Califórnia. As pedras em movimento, eles foram nomeados assim depois de perceber seus movimentos quando algo se move em sua direção. Eu faço essa piada, que o morcego cura, que costumava confundir os cientistas, e alguns pedregulhos, geralmente pesavam mais de 300 quilos. Além de alguns, os trilhos serpenteavam de repente virando para a esquerda ou direita. Como resultado, os especialistas da NASA em 2006 foram capazes de desvendar este mistério. Descobriu-se que no inverno, o lago se enche de água cobrindo as pedras, no fundo de uma camada de gelo, porque o gelo é bastante flutuante. Os tremores subaquáticos e o vento faz com que se movimentem quando a água evapora. O fundo do lago pode ser visto ornamentado, com os vestígios de seus movimentos. Lago Maracaibo na Venezuela. Chamada a capital relâmpago do mundo. A ameaça acontece aqui 300 dias por ano. Mais frequentemente em setembro,
Número de relâmpagos atingem cerca de 200 vezes por minuto. Então este fenômeno ocorre porque o ar frio dos Andes encontra com o Caribe quente dos mares, criando descargas elétricas. Em alguns lugares a gravidade da Terra é mais fraca do que no resto do planeta. Durante a última era do gelo Hudson, a Bahia no Canadá estava coberta com uma espessa camada de gelo. Quando ela começou a derreter, ela empurrou toneladas de pedras. Quanto menor a massa do objeto, menor a gravidade. Neste lugar ela vai se recuperar apenas em 5.000 anos, enquanto aqui você vai pesar menos do que em outro lugar do planeta. Lago com 5 cores. No Parque Nacional, a Reserva Natural China-Juzaigou, as mudanças de cores do amarelo, âmbar, a verde esmeralda, a verde amarelado e ao turquesa claro, às vezes ao coral, e além das correntes quentes do lago nunca congela ou seca. A diferença de seus vizinhos, os locais têm certeza de que o lago foi criado a partir de fragmentos de espelho que caiu no chão. No vale há pinheiros em forma de cone, as paisagens com belas cachoeiras aqui habitada por cerca de 140 espécies de aves, e grandes pandas, e junto com outros animais ameaçados de extinção, espécies animais e vegetais. Commonwealth Bay, na Antártida é o lugar mais ventoso do planeta, e está soprando drafts especiais. Os ventos que eles formam devido a continentes abobadados e clima frio, esses ventos são rápido e forte que destruiu os equipamentos de medição da época. O registro foi de 320 km por hora. No deserto de açúcar que leva cerca de 10% do continente africano, que é extremamente quente e seco, por isso está incluído na lista dos lugares mais limpos do mundo, dificilmente pode ser visto aqui nuvens no céu, distante da civilização, aqui você pode obter o lugar perfeito para observar as estrelas. Na Dinamarca frequentemente vê um eclipse total. Só para ver como é estranho, mas ainda mais surpreendente descobrir o que é a causa deste fenômeno incomum, que são os pássaros na primavera, e no outono, milhões de estorninhos, a iniciar sua migração anual da Suécia, e Finlândia e Noruega, através da Grã-Bretanha, Bélgica e França na Dinamarca. Você pode observar a variedade de venda ou em traduzido do sol negro dinamarquês. As aves migram em bandos enormes, para mais fácil compartilhar informações quente. Antes de pousar eles se movem como se estivesse dançando de fato. Tais movimentos os ajudam a espantar predadores apesar do fato de que os pássaros voam bonito sincronicamente. Parece as pessoas, o rebanho está mudando de forma caoticamente. O período do sol negro dura 20 minutos, durante a hora do pôr do sol e você precisa vê-lo. Apresse-se ou não terá muita sorte em vê-los. O segredo da cor da areia, que lembra o algodão doce no bar da praia. Rosa Buda encontra-se em pequenos corais, e minúsculos organismos unicelulares, que vivem ali. Esta sombra pode ser vista durante ondas fortes, quando lavam toda a mistura na costa. Este lugar impressiona com a limpeza porque há menos pessoas ali do que em outras ilhas do Caribe. Lagos de Pico, eles não estão na Austrália. Formou milhares de anos todo esse tempo. As águas subterrâneas subiram lentamente através das rochas calcárias. Um caixão subaquático foi formado. Para mergulhar lá, você precisa de permissão, mas vale a pena. A Cachoeira do Bator possui 3 pontes para quem quer caminhar. Tire fotos incríveis ou organize na cachoeira um piquenique. Formada com o resultado da destruição do calcário, durando milhões de anos, parece que alguém apenas fez um buraco no meio da cachoeira. Localizado na cidade de Naren, apenas 2 horas de carro de Beirute, há uma vila no estado de Mikola da Índia, que entrou para o Guinness Book of Records como o lugar mais úmido do planeta em um ano. Cerca de 9 metros de precipitação cai aqui. Isso é devido ao calor, e a umidade traz consigo as nuvens de chuva caem em rios e cachoeiras. E não para os moradores que trabalham nos campos carregados nas costas com cestos especiais que os protegem da chuva, a cidade da escuridão onde eles moram com 3.500 pessoas. Localizado na Noruega acima do Círculo Ártico. Em comparação com locais da mesma latitude, o clima lá é excepcionalmente quente em janeiro. Temperatura média é de 0 graus Celsius, e raramente cai abaixo de -1.
Em julho, a temperatura média atinge cerca de 11 graus Celsius acima de zero, como em muitas cidades europeias.